Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor permaneçam sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espada de Dois Gumes, e o desejo do meu coração é que a palavra de Deus encha a tua vida de paz, de harmonia e que você seja edificado por meio dela. Hoje nós iremos meditar nos capítulos 13 e 14 do livro de Números. O capítulo 13 nos conta quando Moisés enviou para reconhecer a terra prometida 12 homens, 12 espias. E ele orientou que esses homens fossem até aquela terra, eles já estavam prestes a entrar na terra prometida, e Moisés queria um relatório de como seria essa terra. E a orientação foi que eles subissem no monte e do monte eles observassem como é que era o comportamento dos moradores, se as cidades eram fortificadas e que eles trouxessem do fruto da terra. A Bíblia diz que estes homens foram e eles passaram 40 dias reconhecendo a terra que Deus havia prometido para eles. E ao regressarem, 10 dos 12 homens trouxeram informações negativas a respeito daquela terra. A Bíblia diz que eles falaram mal da terra que o Senhor jurou àquela nação. E eles falaram mal de tal maneira que eles conseguiram persuadir toda a multidão dos filhos de Israel, que começou a murmurar, começou a reclamar, a gritar, a chorar, e inclusive quiseram levantar para si líderes que os conduzissem de volta para a terra do Egito. No versículo 33 do capítulo 13, olha só o que aqueles homens disseram. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, raça dos gigantes. Nós éramos, ao nosso parecer, como gafanhotos, e nós parecíamos a eles como gafanhotos. Então, aqueles homens, eles vieram contaminados de uma incredulidade tão grande que eles conseguiram visualizar a si mesmos como gafanhotos. O povo escolhido de Deus, o povo da promessa, não se viu como povo da promessa, se viu como gafanhoto. Porque quando a nossa fé é abalada, a gente para de ver as coisas como Deus vê e a gente começa a ver as coisas com o olhar terreno, humano, com o olhar que diminui, com o olhar que põe empecilho diante da promessa de Deus. Então, com essas palavras, a congregação se sentiu totalmente desmotivada a entrar naquela terra, porque aquele povo foi contaminado também com a incredulidade daqueles homens. No capítulo 14, a Bíblia começa a dizer que o povo ali estava revoltado e começaram a murmurar contra Moisés e Arão. Moisés e Arão, por sua vez, se prostraram com o rosto em terra, clamando ao Senhor, buscando de Deus uma solução. Apenas 2 daqueles homens que foram àquela terra, que se posicionaram contrário às palavras daqueles que estavam tentando diminuir a promessa de Deus. Estes homens foram Caleb e Josué. Diz aqui a palavra de Deus que eles se colocaram no meio daquela congregação, no meio daquela confusão, e eles tentaram acalmar os ânimos, dizendo: se o Senhor se agrada de nós, nós entraremos naquela terra, nós a possuiremos, porque nós podemos mais do que aqueles gigantes, porque conosco está o Senhor. Mas estas palavras, elas não foram suficientes para trazer fé ao coração daquela congregação. O povo continuou sendo obstinado e agindo contrário àquilo que Deus esperava deles. E o que aconteceu? A Bíblia diz que mais uma vez Deus se ira grandemente contra aquele povo. E a partir do versículo 20 do capítulo 14, Deus começa a dizer que nenhum daqueles que viram a sua glória, que contemplaram os seus milagres no deserto,
e não creram que nenhum desses entrariam na sua possessão. Deus começa a agir com rigor com aquele povo, porque Deus já havia dado tempo demais para aquele povo. Deus tinha sido paciente demais. Nós vimos nos vídeos anteriores que Deus, por muitas vezes, não puniu o povo, mesmo o povo merecendo. Diante das murmurações e queixas que faziam, o Senhor apenas supria as suas necessidades sem trazer com isso nenhuma punição. No entanto, desde o episódio do bezerro de ouro, Deus começa a trazer castigo no meio do povo, cada vez que o povo peca, cada vez que o povo comete abominações e murmurações diante do Senhor. E Deus aqui faz uma promessa. Deus diz: nenhum destes que murmuraram contra mim, eles não terão prazer de contemplar a promessa, de provar da terra, do fruto, de tudo aquilo que eu preparei para eles. Com exceção de Josué e Calebe, porque eles andaram atrás de mim, ou seja, eles seguiram as minhas pisaduras, eles seguiram os meus mandamentos e preceitos e não quiseram atropelar a ordem natural das coisas. Deus faz uma promessa. Uma parte do povo, a maioria do povo, vai morrer no deserto, porque o povo abriu a sua boca para dizer: oxalá que nós morrêramos aqui nesse deserto, ao invés de sermos mortos pelos gigantes daquela terra. Então Deus ouviu cada uma daquelas palavras e Deus determinou o castigo para aquele povo. Da mesma sorte, Deus determinou a promessa para aqueles 2 homens que se mantiveram fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo 25 do capítulo 14: agora, pois, os amalequitas e o cananeu habitam no vale. Voltem amanhã, saiam ao deserto a caminho do Mar Morto. É muito interessante que durante todo este tempo que o povo peregrinou no deserto, mesmo o povo querendo voltar diversas vezes para o Egito, a ordem de Deus foi sempre que o povo avançasse, porque Deus queria colocar aquele povo na terra da promessa. No entanto, neste momento que o povo deixa de acreditar que é possível herdar aquela terra, pela primeira vez Deus diz ao povo que volte. O povo já estava prestes a sair do deserto, mas por causa da sua incredulidade foi necessário voltar do lugar onde eles já haviam saído. Eles tinham que regressar em direção ao Mar Vermelho. Vejam que coisa terrível é quando nós não vigiamos a porta da nossa boca. O escritor aos Provérbios, ele diz: a morte e a vida está no poder da língua, e os que a amam comerão dos seus frutos. Israel estava agora comendo dos frutos dos seus lábios. Murmuraram, reclamaram, contenderam, não creram na promessa do Senhor. E ao invés de avançarem em direção à promessa, tiveram que regressar. E agora mais 40 anos vão andar no deserto, até que toda aquela geração de murmuradores caiam, morram, desapareçam. E apenas a nova geração, que não contemplou o milagre do Senhor e que não abriu a sua boca para murmurar, essa sim herdará a promessa. No capítulo 14, no versículo 37, a Bíblia nos diz assim: aqueles homens que haviam falado mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, ficaram com vida entre aqueles homens que haviam ido a reconhecer a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Calebe e Josué se mantiveram vivos porque creram, porque confiaram, porque neles estava um outro espírito. Estava o Espírito de Deus, estava o espírito de confiança, estava o espírito de ousadia, de poder,
de que se nós estamos em Deus, se estamos em Cristo, somos mais do que vitoriosos. Queridos, nós podemos aprender muitas coisas com esta palavra. Muitas lições esta palavra traz para as nossas vidas. Nós podemos tirar dessa história pelo menos 4 lições. A primeira delas é que Deus está atento a cada uma das palavras que saem da nossa boca. Lá no Novo Testamento está escrito que pelas nossas palavras nós seremos julgados e pelas nossas palavras nós seremos justificados. Portanto, nós precisamos pensar muito antes de deixar sair dos nossos lábios palavras que manchem a santidade de Deus, palavras que expressem incredulidade contra Deus. No versículo 22 do capítulo 14, Deus, quando diz, dá a punição para o povo, que o povo não herdará a terra, está escrito que durante 10 vezes aquela congregação havia tentado ao Senhor. Deus estava contando cada uma das murmurações, estava tomando nota e no devido tempo ele trouxe o castigo e a retribuição. Até então, os castigos que tinham vindo sobre o povo eram um castigo espontâneo, um castigo temporal, um castigo passageiro, mas agora Deus dá um castigo definitivo. O povo vai peregrinar 40 anos. Estava prestes a herdar a promessa, mas agora mais 40 anos vai sofrer no deserto, porque não vigiou as suas palavras. A segunda lição que nós podemos tirar dessa história é que mesmo que nós estejamos na porta da bênção, mesmo que nós estejamos a um passo da vitória, se nós murmurarmos, se nós reclamarmos, se nós não crermos, nós teremos que regressar. Foi isso que aconteceu com o povo. Deus disse, voltem caminho do Mar Vermelho e fiquem lá no deserto, porque vocês não creram na minha promessa. A terceira coisa que nós podemos aprender com essa história é que aqueles que fazem o povo pecar, de maneira nenhuma ficarão sem castigo. Os 10 homens que induziram a congregação à murmuração, eles morreram de praga diante do Senhor. Existe pecado que o castigo é imediato. Existe pecado que o castigo ele vem com o tempo. O desses homens foi imediato porque eles fizeram toda uma congregação pecar. O do povo, de modo geral, chegou de uma forma definitiva aqui nesse episódio, depois das 10 murmurações. Então, nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, para que nós não venhamos a ser uma barreira, para que as nossas palavras não se transformem em barreiras para o cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas. E a última lição que nós podemos tirar dessa história, ela está no versículo 14 do livro de Josué, capítulo 14, versículo 14. É um paralelo, do que nós lemos lá em Números 14. Está escrito assim: portanto, Hebrom veio a ser a herança de Josué, filho de Jefoné, até o dia de hoje, porque ele se manteve fiel ao Senhor, Deus de Israel. Louvado seja Deus. Então, a quarta lição que nós tiramos dessa história é que, se nós nos mantivermos fiel a Deus, a sua palavra, e confiarmos na sua promessa, nós herdaremos sim aquilo que o Senhor nos prometeu. E o interessante de tudo isso é que, se nós voltarmos um pouquinho aqui no capítulo 14 de Josué, a gente vai ver Caleb dizendo para Josué: eu tinha 40 anos de idade naquele dia da murmuração no deserto, que morreram aqueles 10 homens, e o Senhor me disse que eu herdaria esta terra. Agora eu estou com 85 anos, mas eu tenho a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha naquela época. Então, se nós nos mantivermos fiéis, o Senhor nos fará desfrutar da promessa. Não importa quanto tempo demore para chegar. Às vezes a gente diz: Senhor, 10 anos, 20 anos, 30 anos,
eu já vou estar velho, eu já vou estar sem vigor, como é que eu vou usufruir daquilo que o Senhor me prometeu? Mas o Senhor, Ele vai te dar o vigor e a força necessária para que você possa aproveitar cada uma das bênçãos que vem no pacote da promessa, assim como Ele fez com Josué e com Caleb. Josué se transformou no líder daquele povo e Caleb herdou a terra de Hebrom. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é fiel e Ele cumprirá cada uma das palavras que Ele disse para você e para mim. Mas para isso nós precisamos nos manter firmes, inabaláveis, com nossa boca santificada. Oxalá que acontecesse com cada um de nós o que aconteceu com o profeta Isaías, que estava diante do Senhor e ele reconheceu: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. No momento do reconhecimento da sua falha, da sua debilidade, Deus envia um anjo e traz uma brasa do altar de Deus e toca na boca de Isaías. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ele teve os seus lábios santificados e foi um profeta de Deus, anunciou a palavra de Deus. Os seus lábios que eram impuros, que talvez murmurassem, que talvez dissessem coisas que não agradavam a Deus, agora eram um instrumento de bênção para a vida daquele povo. Não é fácil ter os lábios tocados porque brasa queima, mas é melhor ser queimado com o fogo santo do Senhor e agradá-lo nas nossas palavras do que perecer no deserto, do que rodear o deserto durante vários anos sem que herdemos a promessa. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê forças, que o Senhor coloque uma porta nos teus lábios e que Ele controle cada uma das tuas palavras, para que você seja uma bênção, para que você seja fonte de bênção e não fonte de maldição como foram aqueles 10 homens. As tuas palavras sejam palavras de bênçãos, sejam palavras guiadas pelo Espírito Santo e que o Senhor se utilize da tua boca para abençoar e para fortalecer vidas e jamais o inimigo use os teus lábios como fonte de murmuração. E que a presença de Deus esteja sempre contigo, como esteve na nuvem no meio daquele povo, apesar das suas falhas. Um abraço para todos vocês, que a paz do Senhor permaneça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.